Nos últimos capítulos vimos Midoriya sendo capturado por um vilão e que foi salvo pelo Bakugo. E agora sua turminha está tentando fazer o Midoriya voltar para o Wei. Mas como a gente viu lá no capítulo 319, o Midoriya não quer voltar porque ele está com medo de machucar os seus amigos próximos. Dele não, né? Na verdade o All for One. E é por isso que ele quer manter distância. Porém, depois dele terminar de tataquear, começa um possível confronto entre a classe 1A contra o jovem rapaz Midoriya. E nesse combate que vai acontecer hoje, muitas coisas me decepcionaram e também me surpreenderam. Por quê? Ah, sei lá, mano. Fica até o final do vídeo que tu vai entender. No primeiro capítulo a gente pode notar uma referência bem top. Bem, pelo menos pra mim é uma referência. A referência que eu tô falando é do Midoriya quando ele tá de 4. E seu chicote negro acaba causando a impressão de caudas, semelhante à raposa de 9 caudas lá de Naruto. E ele fica nessa posição de batalha enquanto o Bakugo tá praticamente zoando com a cara dele e também xingando ele. Mas enfim. O Midoriya acaba utilizando a cortina de fumaça para impossibilitar a visão de seus companheiros e também para se esquivar daquele combate desnecessário, porque como a gente sabe, ele não quer reagir contra eles. E isso começa a ficar bem explícito quando o Bakugo começa a dispersar aquela fumaça que ele havia criado. E no momento em que o Midoriya começa a ficar exposto, o Koda basicamente manda uma chuva de galinhas para cima do Midoriya, dizendo que o diretor havia falado que agora tá liberado pro Midoriya voltar para Wei e que lá eles vão conseguir proteger ele melhor. Só que nesse momento o Midoriya acaba usando o chicote negro para conseguir uma evasiva desse ataque de galinhas. Só que antes do Midoriya conseguir concluir a sua evasiva, o Renta acaba imobilizando o seu chicote negro e ainda mandando uma frase que ele basicamente diz que deixou o chicote negro livre é vacilo. Mas enfim, aí depois começa a ter aqueles flashbacks emocionais, digamos assim, de alguns pequenos momentos em que o Midoriya teve alguma relevância na vida dele. E enquanto o Midoriya estava sendo imobilizado pelo Renta, a Kyoka não perdeu a oportunidade e já foi para cima do Midoriya. Só que o ataque foi um fracasso. Midoriya acabou se esquivando numa velocidade surpreendente. Então ela tendo seu ataque impossibilitado, ela começa a usar um pouquinho do discurso no jutsu. Na verdade, geral vai usar discurso no jutsu. Só que um discurso no jutsu um pouco vagabundo. Basicamente ela fica falando que sem a ajuda do Midoriya, ela não conseguiria organizar suas anotações antes do festival cultural. E mesmo sendo um ato quase que insignificante, ela disse que ficou muito feliz pela ajuda dele. Até que aparece o Calango Karateka Ojiro, e ele fala algumas paradas aleatórias lá que não vale a pena eu citar no vídeo, porque pra mim são palavras insignificantes. Aí o Midoriya começa a se lembrar de alguns acontecimentos que traumatizaram ele, entre aspas. E aqui fica explícito o medo que o Midoriya tem de perder os seus amigos, o medo que ele tem do All for One roubar os amigos dele. E por isso, mais uma vez, ele suplica para que eles se afastassem e deixassem ele sozinho. Só que aí o Dark Shadow chega na malícia e manda o Midoriya pra longe. Só até esse momento já tá na cara que o Midoriya não tá querendo confronto nenhum, não tá nem revidando. Também provavelmente o seu sensor de perigo nem tá funcionando. Sugar Rush entrando em cena diz que não importa o tamanho de seus poderes e que ele tem um dom especial. Os sentimentos da turma continuam os mesmos sobre ele. E ele relembra o diálogo passado do Koda, quando ele havia dito que agora ele pode sim voltar para Wei. E ele começa a fazer uma chantagem. Ele diz que se ele não voltar para Wei naquele instante, ele não ia emprestar mais o corante para maçãs do amor. Aí foi golpe baixo. Mas aí depois o Midoriya basicamente dá uma de adolescente depressivo e diz que não, eu não tô nem aí, outra pessoa pode fazer isso por mim. Até que a Momo pega ele de surpresa e com uma máquina até que bem criativa, eu admito. E ela mais uma vez repete o que quase todo mundo tá falando, que eles foram atrás do Midoriya por conta própria e que é pra garantir a sua segurança agora que eles estão com os outros heróis, como o Endeavor. Só que aí o Midoriya percebe que aquele dispositivo que havia agarrado ele era basicamente uma máquina sonífera pra apagar o Midoriya. Só que logo ele é impedido pelo Kaminari, que acaba chegando nele na broderagem e fala pra ele tomar banho na cara dura. E enquanto o Kaminari mandava o Midoriya tomar banho porque ele tava fedendo, possivelmente, Dark Shadow acaba prendendo o Midoriya com a sua técnica Ragnarok, ventre, ou útero, como você preferir, que é uma das técnicas mais poderosas de toda a turma. E o Dark Shadow começa a falar que, sem o conselho do Midoriya para começar a usar o Dark Shadow de uma maneira mais defensiva, isso não seria possível. Só que nem mesmo a técnica do Dark Shadow e ainda no breu total foi capaz de segurar o Midoriya, ainda mais naquela situação que ele estava, naquela situação de desgaste. E imagina se o Midoriya estivesse 100%. 100% que eu falo é 100% no seu estado corporal. E imagina o estrago que ele ia fazer. E enquanto Midoriya estava nos ares, ele realmente acaba reconhecendo o amor de seus companheiros. E ele percebe que realmente o seu sensor de perigo não estava funcionando, porque os seus amigos não tinham más intenções contra ele. Basicamente, para burlar o sensor de perigo, tem que ser tipo, pô cara, eu te amo, mas na real eu vou te encher de porrada, mas é pro teu bem. Mas tem uma coisa que eu não tô gostando muito, na verdade eu não tô gostando nem um pouco desses diálogos da turma
forma 1A. Mas espera aí que já já eu vou falar. Mas enfim, o Midoriya suplica mais uma vez para eles ficarem longe dele, porque ele afirma que está bem e que consegue dar conta do trampo. E enquanto ele estava nos ares, o Shoto aparece só para se mostrar. Ele levanta uma parede de gelo maior que um prédio, velho. Prendendo o Midoriya lá, ele diz que ele não precisa mais guardar esse fardo sozinho, ele pode dividir com seus amigos, algo relacionado à reciprocidade, onde que lá naquele combate entre o Shoto e o Midoriya estava tentando tirar um pouco do fardo familiar do Shoto. Bem, pelo menos pra mim parecia que o Shoto estava querendo fazer essa reciprocidade. Aí a Tetsuya entra em cena, que na minha opinião, ela teve o melhor diálogo entre todos esses da turma. Se a menina sapo não te encanta, por favor, saia do meu vídeo. Mentira, não sai não. É você quem paga meu salário. Mas enfim, ela fala que se cansou de ficar chorando e se sentiu uma inútil, e que o Midoriya é uma pessoa muito importante pra ela, e que o Midoriya não é um super-herói de quadrinhos. Não, ele é uma pessoa que se sente sozinho, ele é uma pessoa que sente medo e frustração, e que pra mim ela diz que o Midoriya não precisa se sentir sozinho, não precisa agir, não importa tão difícil o caminho seja, que nós da classe A vamos te ajudar. Bem, pra mim essa foi a minha interpretação do diálogo dela. Pra mim foi o único diálogo que prestou nesse capítulo, porque eu sinceramente, eu acho que o Correia errou um pouquinho a mão nos diálogos desse capítulo, que basicamente na maioria dos diálogos dentre os personagens, o Correia acabou dando um Ctrl+C e um Ctrl+V. Cara, todos os personagens falaram a mesma coisa, literalmente. Eu só gostei do diálogo da Tetsuya no final. Acho que esse capítulo perdeu uma grande oportunidade de tratar aquela ansiedade que o Midoriya vinha sentindo, aquele buraco em que o Midoriya se encontrava, aquele buraco de pensamentos. Eu acho que também poderia mencionar um pouco da solitude do Midoriya e da ansiedade, como eu falei, onde que ele se sente perdido, se sente sem rumo, pois basicamente tudo que ele fazia, o All For One sempre estava um passo à frente dele e ele acabava se frustrando. Enfim, eu acho que se os alunos da classe A pelo menos mencionassem um pouco dessa solitude, dessa ansiedade do Midoriya, estaria 1000 vezes melhor, pois pra mim perdeu uma grande oportunidade de citar esses sentimentos. Bem, talvez nos capítulos futuros eles venham tratar disso, mas como a gente pode ver, o Midoriya não tá no seu 100%. 100% quando eu digo no seu 100% de condição física. E mesmo assim conseguiu dar um baita trabalho. Porém ele acabou sendo capturado. Agora só no próximo capítulo que a gente vai poder ver a continuação dessa história. E que pra mim já é quase certeza que o Midoriya vai voltar pra Wei. Mas cara, me fala, você acha que esses diálogos poderiam ter sido melhor? Mais bem trabalhados, mais bem desenvolvidos? E será que o Midoriya realmente vai voltar pra Wei? Comenta aí embaixo, mano. E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve no canal para receber conteúdo de Boku no Hero toda semana. Meu nome é Marcelo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!